No centro de um dos processos judiciais mais mediáticos da Angola, Isabel dos Santos fala hoje conosco, em exclusivo. O processo judicial que envolve Isabel dos Santos entra agora numa fase decisiva. A empresária filha do antigo presidente angolano, José Eduardo dos Santos, está formalmente acusada de 12 crimes relacionados com a sua passagem pela Sonangol entre 2016 e 2017. As acusações vão de peculato, burla qualificada, abuso de poder e associação criminosa. A instrução contraditória, fase-chave, onde a justiça angolana decidirá se o caso segue para julgamento, estava marcada para arrancar esta semana, mas acabou adiada. Ainda assim, o processo avança e com ele crescem as atenções mediáticas, políticas e judiciais. Isabel, obrigada por aceitar o nosso convite. Qual é a sua reação a este novo avanço judicial? Nós tínhamos recebido a primeira acusação inicial da PGR em janeiro de 2024, ou seja, há mais de um ano atrás. E respondemos dentro do prazo, que era um prazo de 8 dias, e a PGR tinha 10 dias para enviar o nosso pedido de instrução contraditória ao Tribunal, coisa que não fez, ou seja, não cumpriu os prazos. Passou mais de um ano e agora estranha-se que o Tribunal de repente aceite este pedido e que não seja atualizada a acusação e que a PGR não tenha cumprido prazos e que mesmo assim não há nenhuma consequência. Em todo caso, eu acredito que isto é uma oportunidade para que seja cumprida a lei, que a verdade venha ao de cima. Acho que é uma oportunidade para o juiz, pela primeira vez, mostrar que efetivamente é independente. É uma oportunidade para o juiz avaliar a acusação da PGR, é uma oportunidade para o juiz realizar as diligências necessárias para apurar a verdade. É uma oportunidade para o juiz demonstrar a sua independência, como já tinha dito, e sobretudo é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de mostrar provas e testemunhas para a minha defesa. A audiência, infelizmente, foi marcada com apenas uma semana de antecedência, ou seja, com muito pouco tempo. Os meus advogados não tiveram tempo de consultar o processo, eu não tive tempo de consultar o processo, mas pronto, mesmo assim aceitamos a data. Nós indicamos 73 testemunhas, das quais só foram aceites 7, enquanto que a PGR, na fase de investigação, teve mais que 40 testemunhas inquiridas, o que também nos parece desequilibrado. Mas estamos aqui, eu estou presente e espero que desta vez a verdade possa vir ao de cima. Temos algumas dúvidas, porque, por exemplo, em relação à própria audiência em si, a audiência foi marcada no mesmo dia em que o meu advogado tinha outro julgamento. Nós pedimos um adiamento da audiência por um dia, nem que fosse por um dia, porque infelizmente é humanamente impossível o advogado estar em uma audiência e um julgamento ao mesmo tempo, mas isto também nos foi negado. Mas espero que esta oportunidade seja usada pelo juiz para, nesta fase, que ainda é a fase de instrução contraditória, ou seja, que é uma fase antes do julgamento, que ele reveja as provas, que ele realmente ouça as testemunhas e que possa apurar os factos e a verdade. Portanto, este é daqueles casos que merece atenção de todos nós angolanos, né? Porque está no contexto da luta contra a corrupção. E a empresária Isabel dos Santos afetou a vida de todos nós, com as suas empresas, pela positiva e também poderá ser pela negativa, mas pela positiva, pelo menos, todos nós, o meu primeiro número de telefone era da Unitel. Afetou-nos pela positiva, pela negativa, cada um tem aqui a sua análise e é das empresárias mais conhecidas em África. Ponto. Em relação a este processo de instrução contraditória, esta audiência, vale aqui dizer que qualquer processo, não é, em julgamentos, não é, ou seja, qualquer passo que se dá com vista a um julgamento justo, com vista a dar oportunidade ao acusado de falar, ser ouvido e também poder ouvir quem lhe acusa, nesse caso, qualquer oportunidade que se dá ao respeito aos direitos humanos em processos de acusações de crime e não só, é bem-vindo, não é? Esta audiência, né, de instrução preparatória ou contraditória
é bem-vindo, porque demonstra haver aqui uma vontade de querer ouvir as engenheiras Azevedo dos Santos e os seus testemunhas. De forma a que amanhã o juiz possa julgar o caso, né, com mais fundamentos possíveis. É aqui, né, um ato que demonstra o respeito pelo acusado, o respeito pelos direitos humanos, o respeito pelo processo. É um processo antigo, mas que, do momento em que cumpre um passo legal, é bem-vindo. Porque, não é, todos nós sabemos que a opinião pública e também da senhora Isabel dos Santos, que também aqui has de ouvir, é que o processo é injusto, né? Portanto, a acusação é injusta. Né? Portanto, e quando se dá um pequeno passo em respeito aos direitos humanos, em respeito ao processo normal, segundo a lei dos homens, é bem-vindo. Logo, esse processo todo, penso eu ser bem-vindo, porque vai dar à senhora Isabel dos Santos a oportunidade dela trazer os seus testemunhas, poder explicar o seu lado, mas vale aqui dizer que é um dado curioso, né? A senhora Isabel dos Santos falou que apresentaram 73 testemunhas e só 7 foram aceites. O tempo que foram avisados, né, para poder apresentar a instrução contraditória, ou esqueci-me agora aqui o termo exato, poderem apresentar, né, a sua defesa, nesse caso, foi muito curto. E também fala-se aqui sobre o dia da audiência, que coincidia com o dia do julgamento do seu advogado, e a engenheira Isabel dos Santos pediu para que se fosse adiado e também, claro, não foi possível. Agora é assim, né, desde o momento em que você considera um processo injusto, qualquer situação que acontecer durante o processo, vamos achar como sendo é sabotagem. Avisaram-me a faltar 10 dias, é sabotagem. Marcaram um dia em que o meu advogado também tem outro, é sabotagem. Agora, no momento em que você considera um processo injusto, qualquer situação que eu não goste, que me desagrade, eu já vou considerar como sendo mais uma sabotagem. Poderá ser verdade, poderá ser realmente uma sabotagem, poderá não ser, nós não sabemos. A verdade é que quando uma coisa você considera já errada, tudo que vier nos próximos dias você vai considerar como sendo, ok, eu já sabia que isso aqui era do teatro, já sabia. No entanto, percebe-se muito bem aqui a frustração da engenheira Isabel dos Santos e também percebe-se muito bem o lado de quem marcou a audiência, porque os juízes são poucos, há muito mais casos do que juízes, há muito mais casos do que salas, há muito mais casos do que testemunhas para ir. Portanto, infelizmente, nem todos têm o mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo dia. Ponto. Que o presidente angolano, João Lourenço, interveio diplomaticamente para garantir a libertação e acolhimento em Angola da família do ex-presidente do Gabão, Ali Bongo, acusado de corrupção e desvios de fundos públicos. Como interpreta o facto de o mesmo Estado manter contra si um processo judicial que avança agora para uma fase de instrução contraditória? Considera que há um duplo critério na forma como Angola lida com figuras políticas envolvidas em alegações semelhantes? Eu acho que nós temos um processo político em Angola muito complexo. Acho que nós estamos em vésperas de eleições, 2027. Em 2026 vão ser conhecidos quem são os próximos candidatos da República, quem são os próximos candidatos à presidência da República, quem serão os candidatos da oposição, quem serão os próprios candidatos do MPLA. E com certeza nada do que está a acontecer agora é coincidência. Em relação à família Ali Bongo, de um ponto de vista humano, eu acho que foi uma solução boa, bem encontrada. O antigo presidente Ali Bongo é uma pessoa que tem problemas de saúde, como nós sabemos, e temos acompanhado a carreira dele. Vimos mesmo que durante o seu mandato já tinha algumas questões de saúde. Portanto, eu acho que questões humanitárias, efetivamente, a solução que foi encontrada no Gabão foi uma boa solução. E espero que o Gabão continue a trabalhar e ser um país unido, que una as pessoas dentro do seu partido, que reúna as suas bases e que estas bases apoiem o crescimento e o desenvolvimento do Gabão, do país. Vemos aqui a resposta da engenheira Isabel dos Santos muito cautelosa, né, em relação ao Gabão. Foca em questões ligadas a direitos humanos e consegue com muita calma, com muito respeito falar do Gabão e inclusive consegue parabenizar o governo angolano por esta iniciativa em receber o presidente Ali Bongo.
Vale aqui lembrar que estamos numa fase do seu julgamento muito sensível, né, que é a instrução contraditória, e em uma fase que parece até o tribunal, né, o governo está até a remar a seu favor, porque deu-lhe a oportunidade de poder também ouvir, porque há situações em que julgamento sumário, prende. Quer dizer, claro, o caso da Diana Azevedo dos Santos não se pode falar, não se pode, né, é um caso mais complexo que vocês imaginarem, é um caso sério, né, não se pode brincar assim. Mas é um momento em que é muito sensível em relação, né, ao seu processo, né, o processo em que a senhora é acusada. Eu trazer este discurso muito cuidado, muito calmo, virado aos direitos humanos, ao presidente Ali Bongo, parece que falou em respeito ao processo que está a ocorrer e que se calhar é melhor às vezes manter, né, aqui o discurso muito mais controlado do que outra coisa. Ok, agora, aqui já respondendo, né, a pergunta comentando, que não vou responder nada, que vou comentando, ok, sobre o duplo critério, não é, sobre Angola, vai sempre existir na política, na sociedade, duplo, triplo, 4 critérios, ok? No momento em que o teu caso me afeta, vais ter um tratamento. O teu caso não me afeta, vou ter um tratamento, ok? Também em política existe aquilo que se chama de solidariedade entre os Estados, ok? O presidente Ali Bongo é acolhido em Angola em um ato de solidariedade internacional, ok? Mas Joaquim, como é que é uma solidariedade internacional com outro de fora e não há entre nós? A política é assim, a política existe um departamento internacional, um departamento nacional, um departamento... A política é assim, vários departamentos. Se calhar o caso entrou para o departamento de relações internacionais e ele obedeceu-se o princípio da solidariedade entre outros chefes de Estado e acolheu-se. É injusto? É justo? Não se sabe. Infelizmente a política é assim, não dá para compreender tudo. Algumas coisas temos mesmo que engolir a seco, ok? Sim, há caso em Angola contra a corrupção, também é um caso político. Sim, é um caso, inclusive o caso de Diana Azevedo dos Santos, é um caso virado também à corrupção. Também o senhor lá é acusado por corrupção, mas... Nós vimos aqui a senhora Azevedo dos Santos a responder com uma calma, com uma cautela, com respeito e focou-se mais na saúde do senhor. Quem somos nós aqui para dizer que não, há uma injustiça? A própria, né, que é acusada, disse que, ainda bem, focou-se na saúde do senhor. Nós aqui, vamos aqui avaliar, porque política é assim, tem vários departamentos, tem vários princípios e vai-se aplicar aquele princípio que é, justo naquele momento para aquele caso. Ok? Claro, e aqui, já para terminar, aqui em Angola decidiu abraçar o que se chama de solidariedade internacional entre chefes de Estados, claro, e assim poder salvar o senhor Ali Bongo e, né, inibindo dos julgamentos que correm sobre si no seu país. Ponto. É como a questão do exílio, né? Os jovens que pedem exílio, os que pedem exílios, né, são acusados de rebeliões nos seus países, mas são acolhidos por outros países. Aqueles países que acolhem não te julgam. Você lá quebrou o muro, quebrou uma estátua, você lá chamou o presidente do nome X. Não, eles não julgam, eles simplesmente recebem. Okay? Chama-se solidariedade. Ok, o teu caso é com eles, é com aqueles. Quem vai te julgar são eles, mas eu aqui sou obrigado a te receber. Okay? O princípio da solidariedade internacional, por isso é que existe o exílio, onde até inclusive aquelas pessoas que fizeram mal nos seus países são recebidos bem no outro país. Ponto. Assim é a vida e nós temos que ter, infelizmente ou felizmente, a racionalidade de poder dividir aqui. Vê neste processo judicial uma motivação política? Considera que está a ser usada como símbolo ou bode expiatório de uma narrativa de combate à corrupção? Eu acho que disto não há dúvida. Como diz, há males que vêm e bens que vêm. Enfim, eu sempre fui uma figura bastante conhecida. Sou talvez dos angolanos, e modéstia à parte, porque eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa modesta, mas modéstia à parte, sou talvez um dos angolanos mais conhecidos internacionalmente pela minha carreira profissional. Portanto, eu fui empreendedora durante 20 anos, criei empresas no ramo das telecomunicações, criei empresas no ramo alimentar, supermercados, criei fazendas no ramo agrícola, criei institutos de formação para jovens e durante esse meu percurso como empresária viajei muito, participei em várias conferências e sempre tentei elevar o nome de Angola ao mundo. Portanto, elevar o nome do meu país, elevar o nome da minha terra, dos meus conterrâneos, dar a conhecer o que é que Angola é, como é que é a nossa economia, promover Angola. E tornei-me uma pessoa muito conhecida.
E acho que não foi coincidência quando o poder político atual resolveu usar a minha pessoa, portanto, a minha imagem, neste fictício combate à corrupção, porque é um combate à corrupção fictício. Ponto. Família, se é de facto fictício ou não, é um tema, é um assunto, ok? Vai para outro departamento. Agora, vale aqui lembrarmos que a corrupção é um problema político, ok? Não tem como a luta contra a corrupção não ser um problema político, porque a corrupção, apesar de afetar a economia, apesar de afetar as sociedades, é um problema político, porque quem comete atos de corrupção são os políticos. Quem cria as leis anticorrupção são os políticos. Quem tem os poderes jurídicos, né, que tem a polícia, os tribunais, é a política. Portanto, não tem como dissociarmos a corrupção da política. A corrupção é um problema político que afeta a economia, afeta a sociedade, mata gente e não só. Ponto. Agora, claro que se o governo angolano tem um processo, tem um programa de luta contra a corrupção, está a aceitar que a corrupção é um problema político. E, infelizmente, quanto mais impactante, quanto mais importante for a pessoa e o caso, mais político ele se torna, mais mediático ele se torna, mais importante se torna o processo de luta contra a corrupção. Repito, mais importante se torna o processo de luta contra a corrupção, quanto mais a pessoa for importante, como é o caso de Ciência B dos Santos, e quanto mais o caso for cabuludo, como é a Ação Angola, a Unitel, são casos gigantescos. Portanto, isso faz com que a luta contra a corrupção ganhe claramente outro pendor, ganhe claramente outra observação, outros olhos, porque está a se focar em pessoas importantes, casos importantes, que os seus danos, caso tenham acontecido, claramente são gigantescos para a economia e não só. Mas aqui já, né, olhando e comentando a pergunta, é impossível dissociarmos, problemas de corrupção com a política. A corrupção é um problema político porque quem comete corrupção é apenas um ente político, ok? E em outros setores têm outros nomes. Depois, claro, são os políticos que criam leis, né, por meio do Parlamento, Conselho de Ministros, Presidente da República. Também são os mesmos que combatem a corrupção. Ponto. O vídeo completo está disponível na página da DW. Vai lá ver em completo, se faz favor. Se quiseres que eu comente mais um pedaço, Joaquim, comente mais um pedaço, ou então se esse vídeo aqui bater 1000 likes, eu claramente vou comentar outro pedaço da entrevista que é muito longa. Tamo juntos? Até já, obrigado. Espero que tenhas feito like, porque eu me esqueci de pedir aqui o like. Até já.